Olha só que bacana. Isso aqui é uma loja na beira do Rio Madeira aqui. Olha o que é que tem à venda aqui. O arco de palmeira, né? Que o pessoal usa aqui para pesca, né? Aquele mesmo arco lá que eu tenho um vídeo fazendo no meio da floresta. Olha que interessante. Chamam também de arco de coqueiro, porque aqui o pessoal chama qualquer palmeira de coqueiro, né? Filha da mãe. Vou mostrar um outro aqui. Olha aqui um outro também. Olha aí, ó. Também mais ou menos 1,70 m quase. Olha que legal. Interessante, né? Olha aí, Simon. Olha aí, muito legal, né? Esse aqui é pintado, inclusive. E ele vem com a corda. Porra, tá tocando a música num brega do lado aqui, vai dar problema com o direito autoral da Marília Mendonça. Olha que bacana. E esse vem com a corda. A corda, menino. Legal, né? Isso é uma curiosidade para vocês aqui. Aqui são lojas de produto para pesca, né? Então você tem remo. É muito comum essas lojas aqui em Porto Velho, Manaus, Amapá, qualquer lugar que tenha rio próximo, né? Mas muito bacana, né? Encontrar esses arcos aqui à venda. Show de bola. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tristemente esqueci o pau de selfie, esqueci aqui o meu tripé, então tá sendo aqui na mão. Uma vez eu gravei um vídeo falando sobre as chamadas 7 pragas dos rios amazônicos. E hoje eu estou aqui na beira do Rio Madeira, só para poder falar para vocês que esse rio, ele é simplesmente o rio mais sinistro da Amazônia. O Rio Madeira, ele nasce nos Andes e ele desce mais ou menos um pouco mais de 3.000 quilômetros até desaguar lá no Rio Amazonas. Então é muito comum esses barcos, por exemplo, aqui, alguns são de passeio, outros são de passageiros. Então é muito comum as pessoas pegarem esse barco aqui em Porto Velho para irem até Manaus, no Amazonas, numa viagem de aproximadamente 5 dias. A primeira vez é muito legal por experiência, mas depois do segundo dia você vê que a paisagem é a mesma, quase todo o trajeto, e a gente não quer mais fazer de barco. Mas esse rio, que recebe esse nome chamado Rio Madeira, justamente porque pela grande quantidade de pedaços de madeira, troncos e sedimentos que descem nele. Por quê? Porque ele é um rio que ele ainda está se formando, apesar de ter em média 1 quilômetro de uma margem a outra, ele ainda é um rio que está se formando. Ele ainda é um rio jovem, então ele é um rio de água barrenta, de água branca, digamos assim, que traz muito sedimento. E ele tem 2 hidrelétricas, lá no fundo vocês estão vendo uma. E essas hidrelétricas permitiram estudos, lá tem a ponte da BR-319 que vai para Manaus. E esses estudos permitiram ver que esse é o rio com a maior riqueza de peixes do mundo. Nós temos mais de 1.000, né, aproximadamente 1.000 espécies de peixes nesse rio aqui, meu irmão. E por que esse daqui é o rio mais sinistro da Amazônia? A água está até clara, a água dele geralmente é bem barrenta, tá bem clara. Porque... Porra, tio, vai passar com a voadeira bem na hora que eu tô falando aqui, pô. O cara também tá no rio, quer que eu faça o quê? Que ele desliga o motor para eu gravar, né? Não dá, né? Todas aquelas 7 pragas que eu falei para vocês existem aqui nesse rio. Principalmente o candiru. E dessas 1.000 espécies de peixe, uma parte delas muito considerável, são peixes do grupo dos siluriformes, tá? Quando nós falamos siluriformes, nós estamos falando daqueles peixes que vivem no fundo dos rios e que tem aqueles barbilhões, né, que são mecanorreceptores. E dentro disso aí tá os bagres, os jaús e esses grandes peixes que em sua boa parte são peixes extremamente carniceiros. Ou seja, dentro desse rio nós temos uma grande diversidade de peixes carniceiros. Significa que qualquer coisa morta que cai aqui dentro, esses peixes rapidamente vão se encarregar de destruir por completo. E isso é uma coisa muito assustadora. Quando você imagina, por exemplo, um acidente
de barco dentro de um rio onde pessoas podem se afogar facilmente ou até mesmo serem devoradas aí por um jacaré, por alguma outra praga, como falam assim aqui do rio, e rapidamente esses vestígios vão desaparecer. Quando eu cheguei aqui em Rondônia, em 1986, eu era um molequinho, foi uma época que o garimpo estava no auge. Na verdade até hoje o garimpo existe aqui, ó. Tudo aquilo ali é uma fábrica de balsas, ó, aquela verdinha lá é uma balsa de garimpo. Ainda existe muito garimpo aqui nesse rio, mas na década de 80 era muito mais intenso. Praticamente a moeda corrente nas quebradas aqui de Porto Velho era ouro, meu irmão. Então você imagina esses garimpeiros vindo para a cidade cheio de ouro, muitas vezes até com mais de quilo de ouro, e tudo era negociado na base do ouro. E muita coisa sinistra aconteceu por causa do garimpo aqui. Muitas mortes motivadas por ouro, por questão de disputa e dinheiro, ocorreram aqui nesse rio. E os corpos eram simplesmente lançados dentro d'água, e esses peixes carniceiros, rapidamente davam um jeito nesses corpos aí, de forma que era impossível você conseguir encontrá-los ou identificá-los. Até porque é um rio extremamente escuro. Toda vez que existe algum afogamento, os bombeiros têm muita dificuldade em encontrar as vítimas, porque a água é muito turva, a visibilidade ela é muito menor do que 1 metro na sua frente. Então quando alguém, por exemplo, cai aqui ou se afoga na margem, os bombeiros tecnicamente precisam ir tateando isso aí para poder encontrar essas pessoas. Então a presença desses bichos aqui nesse rio de forma tão intensa é que faz com que o Rio Madeira seja realmente um dos rios mais sinistros aqui da Amazônia, caso você caia dentro dele. Até mesmo às vezes que eu e outras pessoas já tomamos banho nesse rio. Às vezes, dependendo do lugar, a gente toma banho. Se for quando a gente vai fazer alguma visita a alguma localidade aqui no Baixo Madeira ou vilas ribeirinhas, às vezes toma banho no rio. E muitas pessoas já tomaram mordida de candiru. Eu tenho um vídeo que foi gravado, inclusive, do lado ali, ó, bem do lado daquela draga ali, ó, que eu mostro de noite a ação dos candirus aqui nesse rio, que são bichos realmente assustadores e que povoam o imaginário popular da galera com muito medo. O Rio Madeira é tão peculiar, mano, que até aquele Jeremy Wade lá do Monstros do Rio, lá da Discovery, já esteve aqui mais de uma vez gravando por aqui. Então, esse vídeo é para poder falar um pouquinho, mostrar um pouquinho para vocês nessa curiosidade e por que o Rio Madeira é um rio tão temido assim. Desde a época do garimpo, onde mergulhadores muitas vezes se esfaqueavam embaixo d'água quando eles mergulhavam para poder procurar o ouro. O ouro aqui, geralmente o cara mergulha na balsa e vai fazendo a sucção do fundo do rio, e essas bombas puxam essa água com sedimento para passar por cima de tapetes que ficam nessas balsas para poder separar o ouro. E era muito comum mergulhadores se matarem lá embaixo, um cara cortar o tubo do outro, esfaquear o outro lá embaixo, e ninguém nunca mais encontrava esses corpos. É por isso que o Rio Madeira até hoje é um rio extremamente temido e que é temeroso para muitas pessoas que vivem às margens dele. Então é isso, meus queridos. Foi só para poder falar para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo onde eu falo sobre as 7 pragas dos rios amazônicos. Vou deixar o link aqui do ataque dos candirus. E eu vou deixar para vocês um link de um artigo. Esse aí não é para qualquer um baixar não, tá? Esse artigo aqui, esse artigo científico é para quem tem sangue no olho. Porque ele fala justamente sobre a fauna de peixes cadavéricos aqui do rio. Tem umas fotinhas lá bem sinistras, tá? Tá na descrição. Eu tô tremendo mais que vara verde aqui. É o ruim de não trazer o bastão de selfie, né? Como aqui a barba. Eu vou deixar esse artigo aí para vocês darem uma olhada só o que acontece quando um corpo cai dentro desse rio. Vocês tenham um ótimo domingo, se você estiver assistindo domingo, e seja sempre forte e corajoso. Até o próximo vídeo. Valeu!